Fala, tá voando, beleza? Tô passando aqui só pra gente corrigir nossa revisão, tá? Pra vocês conseguirem estudar numa boa. Questão de número 1. Que fatores climáticos condicionam a diversidade climática do continente americano? Muito tranquilo. Lembra, latitude, tamanho do continente, altitude, você vai ter vegetação influenciando, você vai ter relevo influenciando, você vai ter massas de ar influenciando, você vai ter correntes marítimas influenciando. Acabou, fechou. Show? São basicamente esses fatores climáticos que condicionam essa diversidade climática do continente americano. 2. Sabemos que no continente americano encontramos diversas formas de relevo. A partir disto, comente sobre como se deu a formação de dobramentos modernos aqui presentes. Pessoal, olha só. Dobramentos modernos são montanhas, beleza? São tipos de relevo que são formados a partir do encontro de placas tectônicas. Show? Então eu já te dei a resposta. Como que as montanhas rochosas, como que a Sierra Madre, como que a Cordilheira dos Andes foram formados? Basicamente a partir de encontros de placas tectônicas, lembrando que esse tipo de relevo se chama dobramentos modernos. Beleza? Número 2. Sabemos que no continente americano encontramos... já falei sobre essa, tá? 3. Nosso continente é conhecido por sua diversidade, tanto em relevo como em clima e em vegetação. Explique o porquê de tamanha diversidade pensando nas espécies vegetais. De novo, tá? Quase que meu celular cai aqui, que coisa horrível. De novo, o continente é muito grande, não é? Se ele é muito grande, ele passa por várias latitudes, correto? Se ele passa por várias latitudes, ele terá vários tipos de climas, de boa. Se ele vai ter vários tipos de clima está diretamente relacionado com vegetação. São vários climas, várias formas de vegetação. Show, acabou, é isso. Várias latitudes, vários tipos de clima, vários tipos de vegetação. Ponto final, encerrou, é isso. 4. O que é IDH? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Beleza? Como este índice é composto? O IDH, que é um índice que é melhor do que o PIB para avaliar desenvolvimento humano, qualidade de vida de uma população, tá? Mas que, por mais que seja melhor do que o PIB, ainda assim tem alguns problemas, tá? Como a renda per capita, é composto por 3 indicadores. 1. Renda per capita, que eu acabei de falar, quanto que cada um tem de dinheiro no bolso. Segundo, educação, quanto tempo uma pessoa fica estudando durante a sua vida. Terceiro, saúde, né? Quanto tempo de vida uma pessoa tem, 77 anos, 80 anos, depois ela morre. Quantos anos de vida uma pessoa tem, beleza? Até quantos anos uma pessoa vai viver dentro de uma localidade, dentro de um território, dentro de um país. Show de bola? Isso é o IDH e esses são os índices, são os indicadores que compõem o IDH. Show? 5. Como a industrialização influenciou na urbanização do continente americano? Muito tranquilo, olha só, presta atenção. Vem comigo, presta atenção. Se você tem industrialização, que é basicamente o desenvolvimento de indústrias em localidades, as pessoas que estão no interior e que buscam melhores condições de vida, melhores qualidades de vida, vão pensar o seguinte: olha, lá na cidade tem indústria, a galera quer mão de obra, quer trabalhador. Se eu migrar para lá, eu posso conseguir emprego e melhorar a minha vida. As pessoas migram para onde tem indústria. Qual é o locus? Qual é o lugar onde nós encontramos indústrias? Cidades, beleza? Então a urbanização ela é puxada, ela é intensificada a partir do movimento migratório que se dá do interior para as principais regiões urbanas, tá? A partir de pessoas buscando melhores condições de vida. Obviamente que o êxodo rural, que é o movimento campo-cidade, participa dessa dinâmica. Presta atenção, não viaje, presta atenção em mim. Vem, vamos embora. Então, qual a relação entre indústria e urbanização? Conforme a indústria vai se desenvolvendo, beleza, vai crescendo, mais urbanizado se torna um país, beleza? E aí temos o número 6, comente sobre a Guerra Fria, como a atual conjuntura geopolítica pode nos rememorar deste momento, né? Bom, basicamente é o seguinte, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período, né, na geopolítica internacional
em que o mundo ele era dividido em dois polos de poder, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Beleza? E aí os dois lados disputavam para ver quem era o mais tecnológico, quem tinha armas melhores, entende? Quem era a principal potência internacional. Maneiro? E aí, obviamente, que nisso, inclusive, queriam atrair países para a sua esfera de influência. Isso era crucial, um dos elementos mais importantes, não mais importante, tá? E aí acontece, por que hoje em dia a gente consegue ver um cenário que rememora um pouco o que foi a Guerra Fria? Porque hoje a gente vê Estados Unidos de um lado e China do outro. Pelo amor de Deus, não venha me dizer que Rússia é socialista, beleza? Não é, tá? E, pelo amor de Deus, isso é básico. Se você chegar em algum vestibular e colocar isso, beijo e abraço, beleza? É zero. Tá? A Rússia ela foi socialista até o momento em que a União Soviética acabou. Depois que a União Soviética acabou, a Rússia ela se torna capitalista. Inclusive na sequência que a gente vai ter o fim da União na sequência que nós temos o fim da União Soviética, você vai ter a Rússia organizando a constituição de um novo bloco econômico que se chamaria Comunidade dos Estados Independentes, que existe até hoje, tá? Com as antigas repúblicas soviéticas para manter o fluxo de produtos, mercadorias, né, pessoas, informações ali dentro, com elas chefiando esse bloco econômico, só que agora a partir do capitalismo. Show? Então, Rússia, em 2024, é capitalista. Show? O país que lidera o socialismo, digamos assim, no mundo atualmente é a China. Tá? E nesse momento nós presenciamos Estados Unidos e China disputando para ver quem é o mais brabo, beleza? Tanto no plano econômico, a China crescendo horrores, com vias a se tornar a principal economia lá para 2030, 2035 do planeta, tá? E Estados Unidos, que é a atual potência econômica, querendo evitar que esse processo ocorra, inclusive disputando ali com a China a posse da tecnologia dos semicondutores, né? Então você vai ter Estados Unidos, por exemplo, atraindo com pacotes de investimento bilionários, presta atenção em mim, não viaja, vamos embora, investindo bilhões e bilhões na atração de mão de obra qualificada, fábricas da Coreia do Sul, empresas que já têm esse know-how, esse conhecimento sobre semicondutores, que é o principal produto atualmente, porque aqui, ó, celular, tá? Celular, o seu computador, o seu tablet, smartphone, não sei por onde você está vendo essa videoaula agora, ali dentro eles precisam de semicondutores para conduzir a energia dentro dos processadores, enfim, não tem smartphone sem semicondutor. Esse talvez seja o produto mais importante do nosso século, semicondutor, beleza? Então, os Estados Unidos está correndo muito atrás, investindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para deter, né, o conhecimento da produção dos semicondutores e principalmente ser o principal país produtor de semicondutores, tá? E a China também investindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para conseguir, né, ter esse domínio desse mercado. E aí por que parece que é Guerra Fria? Primeiro, tem essa disputa de capitalismo e socialismo, né? E segundo, porque você vai ver, por exemplo, os Estados Unidos da América virando para todas as empresas desse ramo de tecnologia e falando, olha só, se vocês enviarem uma pecinha que seja, que contribua para a construção de semicondutores ou algo que leve a produção de semicondutores para a China, vocês vão se ver comigo. Eu vou reduzir a importação de produtos de vocês, tá? Inclusive virando para as suas empresas, como por exemplo, Google e todas as outras de tecnologia, a Qualcomm, por exemplo, que faz os processadores dos principais smartphones com Android, eu poderia falar que o Galaxy S24 Ultra, né? Eu poderia falar da Xiaomi, né? Que tem o Mi 13 Ultra e o Mi 13 apenas, né? Não precisa ser o Ultra ou o próprio Mi 13, né? Você vai ter essas empresas utilizando processadores da Qualcomm. O meu telefone também, que também é da Xiaomi, aqui dentro tem o processador da Qualcomm. A Qualcomm é a principal empresa de processadores de smartphone do planeta Terra.
E aí, quando os Estados Unidos viram e falam, você não pode vender mais para tais peças para a China, isso gera um impacto na produção chinesa. Tá? Quando os Estados Unidos impede a importação de peças fundamentais para a produção de semicondutores da Coreia do Sul para a China, isso gera um problema. Né? O de Taiwan para a China também dificulta a produção de semicondutores dentro da China. A China não pode importar máquinas que ajudem na produção de semicondutores porque os Estados Unidos não deixam. Então isso lembra a essa competição, né, do período de Guerra Fria. Tranquilidade? Pessoal, conseguimos falar sobre todas as questões que eu queria com vocês e tem uma paradinha fundamental que eu quero que vocês se atenham, que é a seguinte: não deixem de estudar sobre projeções cartográficas, beleza? Fica a dica, não deixem de estudar sobre projeções cartográficas. Maneiro? E vocês viram pela somativa, não adianta só estudar o que é a projeção de Peters, o que é a projeção de Mercator, não. Tem que estudar sobre as projeções cartográficas que consideram a superfície de projeção, que consideram o tipo de deformação, que são os dois tipos principais que estão no seu caderno e estão no seu livro. Ou seja, se é uma projeção cônica, se é uma projeção plana, beleza? Tudo isso tem que ser considerado quando você for estudar sobre projeções cartográficas, beleza? Para a sua P2, primeira coisa que você vai fazer, você vai ver o conteúdo que eu já coloquei aqui no plural com antecedência, beleza? Qual é o conteúdo que é para sua prova, você vai ler os módulos que estão ali, beleza? Você vai ver a correção dos exercícios que eu coloquei também aqui no plural, você vai ver esse vídeo aqui de revisão, tá? E não deixe de ler o seu livro, não deixe de ler o seu caderno, porque no caderno eu boto só o fino do fino, eu boto só o que é mais importante para a sua prova, beleza? Quando eu faço um quadro para vocês, eu já estou colocando o que é mais importante do capítulo, beleza? Então não deixem de ler tanto o livro como o seu caderno, mas principalmente olhar para o vídeo de correção, né, das questões e para essa revisão, beleza? Beijo no coração, eu fui, tamo junto!